Glórias sejam dadas ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom virmos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos pregado uma série de sermões sobre as parábolas de Jesus e temos seguido essas parábolas dessa vez em ordem cronológica, a ordem em que elas foram pregadas por Jesus. E o Evangelho de Lucas, ele tem uma grande participação nessas parábolas em ordens cronológicas. Vamos ler a parábola que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, vamos ler do verso 1 ao verso 8. Lucas 18, do verso 1 ao verso 8, a rima foi casual, tá bom? Lucas 18, do verso 1 ao verso 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu queria convidar você a orar nesse instante, e eu queria convidar você a orar por aquela causa, por aquele problema, por aquela dificuldade, por aquela motivação, que você até já esteja desistindo de orar, talvez até já desistiu de orar. E eu queria que você trouxesse a memória agora e orasse ao Senhor por isso, colocasse diante do Senhor isto. Senhor Deus, nós somos o teu povo, somos a tua igreja, e Pai, nesta hora muitos estão trazendo à memória pedidos feitos ao Senhor. E Pai, que seja uma tarde de respostas, seja uma tarde de milagres, seja uma tarde de mover do Teu Espírito Santo a vida de cada pessoa aqui, e que possamos sair daqui transformados, Senhor, mudados, em nome de Jesus, amém. A parábola da viúva persistente, ela pode ser chamada também a parábola do juiz iníquo ou do juiz injusto. Ela é um ensino de Jesus que está registrado no Evangelho de Lucas. E esta parábola também faz parte de um texto bíblico cuja principal assunto é a oração. Oração é um assunto tão importante para a nossa vida cristã. Às vezes nós temos, dado a nossa correria, dado a nossa vida tão agitada, não encontramos tempo para orar. Há uma frase que diz: ore até que você consiga orar.
A outra frase que diz, ocupado demais para deixar de orar. Um certo homem de Deus, foge à memória agora o seu nome, ele dizia o seguinte, acredito que era Lutero, acredito que era Lutero. Lutero dizia que quanto mais coisas ele tinha a fazer, mais tempo ele gastava em oração. Porque a oração o ajudava a resolver muitos problemas. Quanto tempo nós temos dedicado à oração na nossa vida? Quanto tempo nós temos persistido na oração? Às vezes a gente tem se acostumado àquela oração coletiva, oração na igreja, aquela oração quando acordamos de manhã, Senhor, abençoa o meu dia. Aquela oração quando entramos no carro, Senhor, me guia, me guarda, vai comigo, dirige o meu carro. Aquela oração ao meio-dia, Senhor, abençoa essa refeição. Aquela oração à noite, Senhor, eu te entrego esse dia, eu te entrego a minha vida, amém? E os olhos já estão fechados. A gente pode dizer, ainda bem que existem essas orações, amém. Mas pode ser melhor, irmãos, pode ser melhor. E o quanto for melhor, mais abençoado nós seremos. Esse texto, ele traz um ensinamento, uma lição para todos nós. Nessa parábola, Jesus fala de um juiz, lá nos tempos de Jesus. Jesus fala de um juiz iníquo, um juiz injusto. Jesus falou sobre um juiz que julgava numa certa cidade, e esse juiz não temia a Deus, e nem era sensível às necessidades das pessoas. Um juiz totalmente independente, totalmente absoluto. E havia na mesma cidade uma viúva, e a viúva nesta época de Jesus era alguém dependente dos outros. Muitas vezes quando o marido morria, ele deixava dívidas para que pudesse resolver, e era muito complicado. E havia naquela cidade uma mulher, uma viúva, e esta viúva, ela tinha uma causa a ser julgada. E frequentemente ela se dirigia ao juiz, e ela pedia àquele juiz dizendo, faze-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Interessante é que ela não diz, olha o meu lado, mas faze-me justiça. Aquela mulher orava, pedia àquele juiz que atendesse a sua causa. E aquele juiz negava-se a atender àquela mulher. Durante algum tempo ele sempre negava. E ela insistia, e ela não desistia, e ela perseverava. Até que um dia, aquele juiz faz uma reflexão sobre a situação daquela mulher, e preocupado não com ela, mas preocupado com ele mesmo, ele resolve atendê-la. E aquele juiz, ele mesmo admite, ele diz, olha, eu não temo a Deus, eu não tenho consideração pelas pessoas, mas eu não quero ser mais importunado por essa mulher. E por isso, eu vou atender a demanda dela, eu vou atender a causa dela, eu vou julgar a causa dela. E Jesus conclui a parábola do juiz iníquo, da viúva persistente, dizendo, atentai à resposta do juiz. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que pareça que está demorando a resposta, ainda que pareça que Deus não está nos atendendo. No entanto, Jesus diz, Ele vos fará sua justiça e depressa. Meus queridos,
Toda parábola de Jesus, sempre que você estiver lendo uma parábola na Bíblia, olha o contexto. O contexto é aquilo que vem antes do que está sendo falado. E Jesus está contando esta parábola para um público judeu. E Jesus está falando também, em especial, com os seus discípulos, mostrando a eles o objetivo de orar. Jesus está chamando a atenção, advertindo da importância da oração. Lucas, ele coloca esta parábola sequencialmente, após uma exposição escatológica, falando dos finais dos tempos. Capítulo 17 vai falar exatamente disso. E esse detalhe é muito importante para entendermos esta parábola, pois os ensinos do capítulo 18, eles possuem uma ligação direta com a parábola, com os ensinos do capítulo 17. A parábola, ela possui uma ligação direta. Às vezes a gente lê e não percebe isto. No capítulo 17, Jesus está falando sobre um período difícil que viria aos seus seguidores, que os seus seguidores enfrentariam, e eles deveriam suportar tudo isso antes do retorno de Jesus Cristo. Capítulo 17, versos 22 e 23, Jesus diz: virá um tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente. Jesus está falando dos tempos que precederiam, ou que precederão a sua volta. Jesus alertou que esse período seria longo e traria um sofrimento progressivo até culminar com o seu retorno. Você já viu que parece que a história está fazendo um contorno diferente? Quando nós achávamos que estava tudo tranquilo para o povo de Deus prosseguir pregando a mensagem, você já percebeu que há uma onda se levantando contra o cristianismo? Você já percebeu que há uma onda se levantando contra o próprio Deus, contra a sua palavra? E isso já é previsto na palavra do Senhor. Sobrevirão tempos difíceis, os tempos que antecederão a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no capítulo 18, Jesus vai falar da nossa necessidade de orar e perseverar nesses tempos. A parábola da viúva persistente, ela possui um paralelo muito claro com a parábola do amigo importuno. Está lembrado dela? Aquele amigo que chega na casa do outro de meia-noite e diz: amigo, chegou visita na minha casa e eu não tenho comida, e agora eu quero que você me dê alguns pães. E o amigo já estava dormindo, e a dormida era uma dormida coletiva naquela época, e possivelmente se você fosse levantar, você ia acordar as outras pessoas que estavam do seu lado, mas aquele amigo que estava na porta não parava de bater, e para que o amigo parasse, ele levanta e vai atender. Não sei se já aconteceu isso com você, de dizer: eu vou atender só para essa pessoa parar de me importunar, eu vou atender porque eu não aguento mais, eu não queria nem atender, mas eu vou atender. Na parábola são mencionadas 3 personagens: o juiz, a viúva e o adversário da viúva. A viúva tinha um opositor que de alguma forma estava agindo com injustiça contra ela. Época em que as viúvas passavam necessidade. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia menciona algumas viúvas
que passaram por situações difíceis. Você deve lembrar do profeta Elias em Sarepta, e quando ele é acolhido por uma viúva que não tinha alimento, e também do profeta Eliseu. A Bíblia também encontramos várias referências sobre o cuidado de Deus para com as viúvas. A Bíblia diz que o Senhor julga e castiga aqueles que prejudicam as viúvas. Está lá em Êxodo, Deuteronômio. O próprio profeta Malaquias vai falar sobre isso. Mas aqui nesse texto, não é possível afirmar qual era a verdadeira situação daquela mulher. Não sabemos se ela era jovem ou se ela era idosa. Não sabemos se era rica ou se era pobre. E talvez tenha muito advogado aqui perguntando qual era a causa do litígio. Não sabemos também qual era a causa do litígio ali. Simplesmente tais detalhes não é a razão de ser dessa história. O juiz, na cidade em que a viúva vivia, era a jurisdição dele. E Jesus descreve como sendo um homem contrário a Deus. E aí a gente já tem muita coisa que a gente pode deduzir sobre a pessoa. Quando Jesus diz que aquele juiz não tinha qualquer reverência para com Deus, isso significa que ele não se preocupava em fazer o que era moralmente certo, com a informação de que ele não respeitava as pessoas. A viúva procurou os seus direitos, procurou aquele juiz, para que ele resolvesse a sua causa. Parece que não é só hoje que as causas se acumulam nos tribunais. Naquela época, parece que já existia pendência ali também. Jesus não indica que o adversário comparecia regularmente ao tribunal. E durante um tempo, aquele homem, ele recusa atender aquela mulher, até que ele resolve atender. E meus irmãos, igreja do Senhor, qual é o significado, o que Jesus queria trazer, ensinar com esta parábola? Que nós devemos orar constantemente, que nós devemos orar de modo perseverante, que nós devemos orar sem esmorecer. Talvez você tenha orado por algumas questões que você está dizendo: eu não vou orar mais não, eu já estou quase desistindo de orar, essa causa não tem jeito. Essa parábola, ela vem para dizer a você: não desista de orar pela sua causa. Não desista de apresentar a Deus a sua causa, mesmo que você esteja submetido a uma longa espera. Na parábola, Jesus estabeleceu um contraste entre o juiz iníquo e o justo juiz. Isso fica muito claro quando Jesus chama a atenção para as palavras do juiz e contrasta com a seguinte pergunta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Em outras palavras, Jesus diz que se um juiz ímpio, perverso, egoísta, ele fez justiça à causa da mulher, quanto mais Deus, que é santo e justo, fará em prol do seu povo, que ora a Ele dia e noite. Além disso,
Por seu caráter perverso, o juiz iníquo agiu motivado por princípios egoístas. Eu vou atender essa mulher para que ela não me importune mais. Por esse motivo, ele atendeu. Deus age por seu amor aos que lhe pertencem. Um juiz que cuida dos seus, com base nesse raciocínio, nós não podemos desprezar o uso de uma expressão que transmite um significado muito sublime. Jesus diz que certamente Deus fará justiça aos seus eleitos. Deus fará justiça àqueles que o seguem, àqueles que o amam. E a palavra original aqui do texto significa que Deus fará justiça àqueles escolhidos dele. Jesus enfatiza a verdade de que o juiz iníquo nada tinha a ver com a viúva, ao contrário, ele não se importava com ela, ele queria se livrar dela, ele estava disposto a qualquer coisa, só para não precisar ver mais aquela mulher. Diferentemente disso, Jesus demonstra que o supremo juiz não age assim. O justo juiz julga a causa daqueles que são seus e se importa com eles de forma tal que foi ele próprio quem os elegeu como seu povo. Nós somos o sacerdócio real, o povo santo, o povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso a gente tem a marca da promessa, o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Meus queridos e amados, geralmente é a pessoa que escolhe o advogado. Na parábola foi a viúva quem procurou e escolheu o juiz, que naquele conteúdo também lhe serviu de advogado. Mas no reino de Deus é diferente. Foi o justo juiz quem escolheu aqueles que são seus. Foi ele que partiu em busca. Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos justificou, ele nos redimiu. Isso significa, meus queridos e amados, que não há como dar errado. Os redimidos, os salvos por Jesus Cristo, nunca estarão desamparados. E no tempo oportuno, a sua petição, a sua causa, o Senhor vai julgar. A sua causa, o Senhor vai atender. Um juiz que age no tempo certo. Na parábola do juiz iníquo, Jesus também destaca que Deus age depressa em favor do seu povo, ainda que pareça tardio para com eles. Isso parece ser uma contradição, mas não é. A demora enfrentada pela viúva se deu pelo caráter desleal do juiz iníquo. Mas os seguidores de Cristo, nós possuímos um juiz imutável e verdadeiro, no qual podemos depositar toda a nossa confiança e fidelidade. Esse juiz que conhece todas as coisas, responde às orações do seu povo no tempo oportuno, de acordo com os seus propósitos eternos. Além disso, essa última parte da parábola, ela aponta novamente para os acontecimentos escatológicos referidos no capítulo 17. Jesus termina a parábola falando sobre a consumação da presente era que se dará no dia em que o Filho do Homem vier. E meus amados, igreja, todo cristão aguarda ansiosamente este momento da volta de Jesus. Nesse dia, Cristo julgará os vivos e os mortos, porá fim em toda maldade, perversidade e injustiça.
Mas é verdade que a espera por esse dia pode parecer longe, demorada para nós. Contudo, dos planos de Deus, o tempo certo já está determinado. Assim como disse o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3:9. Quando esse momento finalmente chegar, o juiz agirá depressa e todas as promessas feitas aos seus filhos, que sofreram perseguição durante toda a história, serão cumpridas. Por isso, Jesus termina esta parábola fazendo uma pergunta: quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus não fez essa pergunta para especular se haverá cristãos verdadeiros na terra na ocasião da sua vinda. A Bíblia já responde claramente essa questão, mas a pergunta feita por Jesus tem o objetivo de provocar uma reflexão, um autoexame. Cada um de nós deve perguntar: será que eu estou pronto para aguardar pacientemente e perseverando em oração o momento da volta de Cristo? Será que eu estou me derramando diariamente diante de Deus em oração, pedindo que venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade? Será que realmente estou orando fervorosamente pela volta de Jesus? Nós podemos pontuar algumas reflexões adicionais aqui nesse texto. Em primeiro lugar, essa parábola, ela nos ensina que devemos orar continuamente. Continuamente. Orar com perseverança. A viúva, ela não desistiu de suplicar sua causa a um homem ímpio e sem consideração. Nós temos um juiz justo e que ouve as nossas orações. Então, não podemos desanimar. Em segundo lugar, a parábola do juiz iníquo nos ensina a orar pelos motivos corretos. Às vezes a gente está orando pelos motivos errados, mas a Bíblia nos mostra que devemos orar pelos motivos certos. Todo o contexto da parábola parece indicar que a viúva importunava o juiz, ela estava do lado da justiça, seu pedido era legítimo e aceitável. Terceiro lugar, a parábola nos ensina que a resposta da oração, ela pode demorar. Uma oração sem resposta não significa que Deus não escutou a sua oração. Sempre tem um propósito, se a resposta ainda não chegou. Deus tem um propósito. Se você está orando pelos motivos certos, não com propósitos egoístas. Eu já ouvi muita oração com propósito egoísta. Quando é que a oração tem um propósito egoísta? Quando ela quer atender o seu propósito. Eu já vi mães, pai, dizer assim: Senhor, acaba o namoro do meu filho. E muitas vezes a motivação está que a mãe ou o pai não gosta do namorado ou da namorada do filho, né? Ah, pastor, mas eu conheço quem é a pessoa. Às vezes nem conhece, tá? Às vezes só não gosta mesmo. E aí, muita gente já chegou para mim, teve pessoas que chegaram para mim: pastor, ore para Deus acabar. Eu disse: irmão, é complicada essa oração, viu? Porque, né? É complicada essa oração aí. Então, ore para que minha filha saia desse emprego. E você tem que saber se a filha quer sair, se o emprego é mesmo para a filha sair, como é que não é, né? Então, às vezes a gente quer orar manipulando Deus para atender o nosso desejo. Em vez de a gente submeter a nossa vontade a Deus, a gente começa a dizer a Deus que faça aquilo que a gente
né? E Deus é Senhor, Deus é soberano. Então, se a oração é justa, se o motivo é justo, se o propósito é justo, se ele visa o bem do reino de Deus, aguarda que Deus vai responder. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. A demora na resposta de uma oração se dá por razões que somente Deus conhece. Mas durante esse período, aproveite para aprender mais sobre a paciência e a perseverança. Banda Geração Louvor, cantar a música que a gente cantou de manhã, não é? Deus não rejeita oração, a oração é alimento. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?